Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje com o tema As exigências da produtividade e o sujeito, com uma convidada muito especial, que é a Krika Viegas, psicanalista. Então, enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou colocar a Krika através do seu Instagram, Psicanálise Pura e Simples, aqui na nossa live. Eu só vou colocar aqui, para quem estiver assistindo pelo Instagram, o título dessa nossa live, né? A exigência. Vamos lá, se escrever aqui enquanto tô falando é difícil, mas a gente vai aprendendo. E tem que fixar o comentário. Pera aí. Vamos lá, vamos chamar a Krika. E ela está entrando. Olá! Foi? Foi! Funcionou, viu? Não é tão Ai, assustador já, assim. já viu alguma pessoa ter medo dessas coisas? Sou eu. Estamos todos lidando com nossos medos nessa quarentena, né? Pelo menos com alguns. É, verdade, verdade. Olha, eu queria te agradecer por aceitar a proposta, o convite. Vai ser muito bom poder ter você aqui para dividir um pouco da sua experiência, da sua visão com a gente, do seu conhecimento. E pedir para você se apresentar e fazer uma introdução se quiser, enfim, que a gente vai batendo um papo aí e as pessoas também vão fazendo perguntas. Eu que te agradeço, porque não sou, eu sou meio analógica, né, para essas coisas de live. Eu acesso conteúdos de internet, né, o mínimo básico normal de todos, mas essa coisa de live eu ainda não estou familiarizada. Então, te agradeço, né? Eu sou psicanalista há 7 anos. Né? Minha primeira formação de graduação foi em serviço social, né? Eu me formei pela UF em 95 e o serviço social de psicanálise teve filhos, criação de filhos, e Caramba! depois mestrado, e aí no meio do mestrado em administração pública eu fui fisgada pela psicanálise, e aí fiz as duas formações ao mesmo tempo, né? Super tranquilo, Fazendo suave. super, super tranquilo, né? Super tranquilo, defendendo dissertação e fazendo formação em psicanálise no mesmo tempo. Mas foi um percurso muito intenso nessa época, eu me lembro, né? Foi um estudo muito intenso. E aí estou, que a gente não é, a gente está, né? Estou psicanalista há 7 anos e estamos aí. E ainda veio um doutorado depois, né? E eu tenho a formação muito eclética, eu sou assistente social, sou psicanalista, fiz mestrado em administração pública, doutorado em estudos de linguagem, né, em que eu falo, em que eu critico esse excesso de produtividade, né, não na questão da psicanálise, mas na questão do ensino superior brasileiro, né, na universidade. E é isso. E eu adorei essa formação eclética porque eu acho que dialoga com vários campos e permite que várias pessoas também que estejam assistindo se conectem de alguma forma com tudo isso. E uma coisa que eu queria dividir com o pessoal, que eu achei muito interessante, quando eu te convidei, eu pedi um mini currículo para uma apresentação que eu costumo fazer aqui no Instagram. E aí você falou, Sim. eu não acho muito legal esse monte de título e tal. Fala um pouco disso pra gente, esse seu mal-estar com essa titulação toda que a gente precisa aqui no Brasil, que é demandado no mundo também, né? Isso é um reflexo da exigência de produtividade, eu acho, né? É um reflexo direto. Eu tenho muita implicância com isso, né? Porque é o discurso capitalista invadindo a nossa vida, né? Você precisa ser muitas coisas, você precisa ter feito milhões de cursos, né? Você praticamente para se apresentar para uma live, coitado às vezes da pessoa que faz a arte, que não tem nem espaço, né, na arte, no currículo da pessoa, né? É mestre isso, especialista, não sei o quê. E eu acho assim, por exemplo, a nossa formação eu psicanalista, né? Você psicólogo, psicanalista também, eu acho que isso é ruim, assim, mas isso é uma opinião minha. Eu sou Claro.
que a gente se rende a esse tipo de discurso, que não é só discurso, é um discurso, uma prática, né? E quando eu vejo nessas... mas eu sei que, assim, o capitalismo engole tudo e é difícil de fugir disso, praticamente impossível, né? E eu vejo pessoas, às vezes bate uma decepção que eu vejo pessoas assim super qualificadas, mas que não precisariam disso e fazem. Mas acaba se tornando uma exigência padrão, né? Aonde a gente faz, a gente precisa se apresentar de alguma forma, né? Às vezes eu falo até para minha analista, eu falei, não basta ser só psicanalista. Ela falou, Cristina, deveria bastar se você está no meio, por exemplo, da psicanálise, porque é assim, tudo bem, aqui eu estou no meio onde tem muitas pessoas de muitas formações, apesar de eu estar como psicanalista, né, o que você falou, a minha formação eclética pode chamar outras pessoas de outros campos, né? Mas, por exemplo, quando estamos no meio num congresso de psicanálise, num colóquio, num encontro de pares, mesmo assim, esse currículo extenso precisa aparecer. Por quê? Né? Porque a gente se cobra muito isso, né? A gente ser psicanalista só já não é suficiente, parece que é um demérito, é pouco, né? E eu acho que entrando nessa questão acadêmica, eu noto muito em recém-formados, principalmente, e aí em qualquer área, mas vamos restringir aqui no campo psi, uma pressa de ou fazer uma pós ou até mesmo entrar no mestrado e sem prática, sem uma vivência prática que ajude a escolher até que rumo vai tomar na carreira, né? Muito reflexo verdade. dessa demanda, exigência, e a gente né? vê pessoas e a gente vê pessoas muito jovens com formações imensas e sem experiência de vida, né? E vou colocar um caso que eu sempre coloco assim como parâmetro nesse tipo de fala que eu estou tendo, juízes. Você vê juízes com menos de 30 anos. Isso é péssimo para você julgar uma causa, porque você não tem perspectiva de experiência de vida para você julgar, não é só a técnica, né? Mas, infelizmente, a gente vive no contrário, a gente tem que se formar cada vez mais cedo, a exigência do mercado é cada vez mais cedo, e isso é muito assustador, porque a pessoa tem a técnica, mas ela fica apavorada porque ela não sabe lidar com certas coisas, porque ela ainda nem viveu certas coisas para ter uma referência. Né? Exatamente. E nesse sentido, até o meu caso pessoal, o meu exemplo pessoal, na época foi péssimo, porque eu achei que eu demorei demais, mas agora, vendo em perspectiva o tempo que passou, porque eu levei 20 anos entre a graduação e o mestrado. Interessante. Né? Mas quando eu me formei mestre, eu percebia que eu tinha um escopo de vida que eu não teria se fosse antes. Né? E isso me ajudou muito na escrita, isso me ajudou muito, né, no levar o processo em si. Né? Eu vejo muitas pessoas adoecendo durante esses processos de mestrado e doutorado. Eu digo que eu não adoeci, eu já cheguei maluca e já entrei nessa fase já doida mesmo, então eu não adoeci lá, eu já estava doida antes. Né? Mas é uma exigência muito grande para pessoas muito jovens. E a gente fica com uma técnica super bem, assim, né, no nosso cognitivo e tal, não sei o quê, mas a experiência de vida faz muita diferença. E acaba... Faz muita diferença. Não sei como você vê isso, né? Mas essa produção de sentido parece que fica muito comprometida com essa dinâmica, né? Exatamente. E, por exemplo, tanto que no mestrado e no doutorado eu era a aluna mais velha, assim, né, mais experiente. E aí sofri um bullying básico, né, porque, como assim que você demorou tanto tempo entre a graduação? Mas foram as circunstâncias da minha vida pessoal que me levaram a essa trajetória. Né? Eu não estou aqui julgando as pessoas que fazem esse trajeto seguido, eu estou julgando o sistema que nos obriga a fazer isso, né? Uhum. Que eu acho que a gente perde muito, claro, a gente ganha muito conhecimento, né? E essa exigência de produtividade coloca na gente, assim, parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa, né? E a gente tem que correr atrás daquilo de uma maneira, correr atrás de quê? Às vezes a gente não sabe nem por que a gente está correndo atrás. Né? E fica muito complicado. Eu acho que isso traz muito estresse para a juventude, né? Traz adoecimentos psíquicos mesmo, essa exigência, né? A gente tem visto aí uma geração muito bem qualificada e completamente doente. Sim.
a escolarização, o conhecimento e a Sim, informação são muitos, mas a formação muito. enquanto sujeito é muito precária, né? A formação de vida da gente demanda outras coisas da gente, outras habilidades que a gente só vai formando ao longo da vida, né? E Tem a partir das habilidades emocionais, experiências, né? claro. Claro que a idade também não diz tanta coisa assim, né? Tanto que, né, às vezes a gente fica mais velho e fica pior, né? É Mas verdade. se a gente procura trabalhar, né, as nossas questões internas, a tendência é que a gente vá melhorando, né? Uhum. Se a gente não se nega a enxergar, né, as nossas limitações, as nossas potencialidades e tal, a tendência é a gente dar uma melhoradinha. Perfeito ninguém fica. Mas a gente dá uma melhorada, fica mais suportável para o colega, né? Para o colega não querer matar a gente fica mais amigável. E isso É. a experiência de vida às vezes traz para a gente, né? Aliados, e é isso que eu falei, o fato da gente estar sempre se observando, se analisando, se enxergando, se puder fazer uma terapia ótima. Aliás, uma coisa que eu até estava falando, né? É a gente tem que parar de falar para as pessoas, vai fazer terapia como se fosse um castigo, né? Ah, vai fazer terapia, Uhum. fulano! Como se fosse um castigo, vai pro cantinho do pensamento fazer terapia, quer dizer a mesma coisa, né? Mas não, assim, eu acho que é um privilégio para quem pode fazer, né? Para quem pode, no sentido econômico, no sentido de suportar, porque suportar uma terapia é difícil, É né? verdade. A gente foge dela o tempo todo quando a gente está nesse processo, né? Mas eu acho que se a gente, voltando, né, aliar uma experiência de vida, eu acho que a gente cai um pouco menos nesse engodo dessa exigência, ou não. Isso varia, acho que, de pessoa para pessoa, né? Mas, sociologicamente, de um modo geral, a gente é engolido mesmo por esse discurso o Sim. tempo inteiro. E talvez o que esteja em jogo é a maneira de estar nesse engodo, né? Assim, de que maneira você negocia com ele, né? Porque você vai estar dentro, vai estar, não tem muita escapatória. Mas Não a tem como maneira sair desse sistema, né? de negociar, de se posicionar, esse jogo de cintura, eu acho que isso dá para desenvolver, né? Através das É, é, experiências, da terapia, dos relacionamentos, das decepções, das conquistas, né? é, exatamente. E saber que a gente está num processo que não depende tanto da gente de uma certa forma, que é algo, né, que é uma coisa que está na estrutura e na superestrutura, falando uma coisa bem marxista, assim, né, isso está na prática e está no discurso o tempo todo, e isso se cruza, né? Mas qual é o nosso papel dentro disso tudo? A gente vai reforçar, né? Eu costumo dizer que esse discurso da exigência da produtividade é o nosso super-eu atual, né? A gente tem que produzir, produzir, produzir. Estamos vendo agora, né, a nossa situação mundial, em que estamos nos sentindo obrigados a fazer coisas o tempo todo. A gente não se permite não fazer, né? Muitas pessoas A relatando um gente sentimento de mal-estar por não fazer, às vezes até culpa, né? Isso, exatamente. A gente se sente culpado por estar num momento sentado, de repente, olhando para o teto, ou ouvindo uma música. Ah, eu devia estar lendo um livro, eu devia estar fazendo aquela atualização que eu não fiz enquanto não tinha pandemia. Tem que ter um pouco de calma, né? Ter um pouco de olhar para o que é isso que eu estou pensando de mim mesmo, né? Que exigência é essa que eu estou me impondo num período em que, primeiramente, a gente está com o modo sobrevivência, é o que está mais ativado, né? Uhum. E eu sei também que as pessoas são muito diferentes. Tem pessoas que estão completamente produtivas nessa lógica, nessa época, né? Então, Verdade. tem pessoas que estão improdutivas segundo essa lógica, mas é isso que a gente tem que botar nessa perspectiva dessa lógica. O que é ser produtivo e o que é não ser produtivo, né? Não ser produtivo é um demérito, né? Você precisa estar sempre produzindo, nem que seja pensamentos, você tem que estar produzindo, né? A gente não tem direito ao ócio, eu costumo falar, né? A gente não tem direito a simplesmente a contemplação. Mas esse é o modo de vida Uhum. na nossa sociedade, né? Que não nos tira esse direito, né? Sim. E voltando um pouquinho para a questão acadêmica, eu já li pesquisa há um tempo atrás que falavam que o Brasil é um dos países que mais produz, um dos países que mais produz essas produções acadêmicas, mas entre aspas, a qualidade ou a eficiência ficaria meio que questionável, né?
Você que pesquisou um Sim, pouco o assunto, como é que você vê isso? sim. O Brasil, a minha tese de doutorado tem exatamente esse título, como é que uma contribuição à crítica à universidade produtivista, né? Porque a produtividade, quando vira ideologia, ela não é mais produtividade, ela vira um produtivismo. E a academia acabou virando refém desse produtivismo, né? Então, como qualquer coisa na vida, quando a gente faz coisas demais, a gente acaba não fazendo bem nada, né? É E verdade. a Universidade Brasileira, para alcançar os rankings internacionais, começou em produção de artigos científicos, de dissertação, monografia e tese de doutorado, mas muito focado nos artigos científicos, que isso foi a minha pesquisa do mestrado, na verdade. A quantidade de artigos científicos do Brasil está no patamar mundial aí do primeiro mundo. Mas a quantidade de lixo que nós estamos produzindo é proporcionalmente grande também, né? Porque a gente, para cumprir essa exigência, o que se faz no ambiente acadêmico, por exemplo? Né? Eu pego um artigo meu, eu mudo o título e mando para outra revista. Eu pego um colega, às vezes um colega professor, contribuiu com conteúdo para aquele artigo. Então, começam os vícios no meio, né, no meio acadêmico, para se produzir, para se dar conta dessa exigência, e que acaba, eu acho que acaba depondo contra a gente mesmo, né? Sim. A gente vai ver os currículos Lattes, né, das pessoas, a academia lida com currículo Lattes, né? A gente, na vida do trabalho normal, é currículo né, Vita e o da academia é o currículo Lattes. Os currículos super extensos, mas se você for fazer uma análise dos trabalhos, você vê os trabalhos repetidos, com um título diferente, se a pessoa, se é um trabalho de pesquisa mesmo, né? Se a gente pegar para pesquisar aqueles artigos que a pessoa colocou ali, às vezes é o mesmo artigo, modificado com títulos, né, muda-se o layout do artigo, o desenho, né, a quantidade de tópicos, e porque a gente não consegue, às vezes, produzir coisas novas num tempo. Sim, vira artigo photoshopado, né? Exatamente. A gente vai, né, fazendo uma coisa assim, melhoradinha e tal, mas você, na verdade, não produziu nenhum conhecimento novo. E que, na verdade, também essa coisa de conhecimento novo é muito questionável, né, porque, né, a gente não é Einstein, nós não somos Newton, né, tá produzindo coisas, ineditismo, né. A gente está influenciado por conteúdos de todos os lados o tempo todo, que aparece na nossa escrita, aparece na nossa fala, né, a gente não é autor, a gente é coautor, na verdade, né. Mas a gente vê a academia passando por isso, né? Aí até uma vez eu recebi uma crítica. Fala. Não, pode falar, depois eu pergunto. Não, uma vez eu recebi uma crítica, você tem o seu currículo Lattes tem pouca publicação. Eu falei, justamente. Se eu vou criticar esse sistema que me oprime a publicar, eu não posso ter um currículo Lattes que tem 300 milhões de coisas ao mesmo tempo agora, né? Às vezes até eu caio nesse engodo e gostaria de ter um currículo um pouco mais de produção, gostaria. Mas logo depois eu penso, gente, cada um tem seu trajeto, né? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu tempo de escrita, né? Mas o sistema não enxerga assim, né? O meu currículo Lattes é uma decepção, vamos dizer assim. Né? O que eu ia perguntar é, assim, em geral, a academia é um espaço mais abundante de produção de pensamento em tese e de crítica. E não parece ter resistência exatamente a isso, né? Parece ter muita complacência com esse sistema. O que você acha que acontece? Sim, isso é uma coisa muito forte, né? Um discurso que se interiorizou muito forte dentro da academia e começa vindo da exigência governamental, no caso, para o meio acadêmico, via CNPq, CAPES, que são as instituições, né, principais de fomento à pesquisa, né? Nem precisamos dizer o estado atual da arte, também, né? dos financiamentos de pesquisa, né?
E elas começam a pressionar as coordenações de programas de pós-graduação, porque isso que é importante deixar claro. No Brasil, a graduação não é considerada na produção de conhecimento nesse sentido, que eu acho horroroso, né? Só se considera mestrado e doutorado, né? E muito mais doutorado do que mestrado. Até o mestrado é relegado a uma posição bem inferior nesse sentido. Né? Eu costumava ouvir de professores na época do curso, você não é ninguém até você ser doutor. Quando eu estava escrevendo a dissertação, porque eu acho tal coisa, você vai ser mestre. Mestre não acha nada. Ou seja, é um discurso que vem muito forte, verticalizado, né, das agências de financiamento de pesquisa, aí passam pelas coordenações dos programas, né, dos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, os coordenadores, eles não conseguem ter força para lutar contra essa exigência e começam a imprimir esse discurso dentro dos programas também. E os professores, né, a vida de um professor universitário, fazer pesquisa, extensão e orientar trabalho, isso vira a carreira dele mesmo. Né? E como ele está num sistema que, se ele não produzir, ele não vai ter direito àquela bolsa que ele gostaria, né? Não vai ter direito a bolsas para os seus estudantes orientandos. Então, ele entra nessa engrenagem e começa a fazer parte disso. É quase uma questão de sobrevivência acadêmica. Exatamente. A gente acha que a exigência dessa produtividade, dessa alta performance, vamos falar numa linguagem mais, né, que se fala hoje até do coach, né, uma linguagem, a gente acha que essa alta performance é só no mundo privado, não. No mundo da universidade pública, porque eu estou falando da universidade pública, que também tem isso, é a única considerada pelas instituições de fomento, né, como produtora de conhecimento, né. A universidade particular é basicamente um negócio, vamos dizer assim, né? E a universidade pública é considerada como produtora de conhecimento, mas nós estamos nesse nível, assim, uma exigência de... E aí né, durante o doutorado, nós já tinha outros artigos e veio cunhado esse termo, nós entramos num produtivismo, né? Que é uma produção em larga escala de conhecimento científico. Isso não pode dar certo, né? Não mesmo. Podemos ficar tranquilos que não vai dar certo. Exatamente. Podemos dar até o exemplo agora dessa tal vacina tão esperada. Pode ter certeza que as vacinas que serão feitas mais rápido não terão o efeito esperado, porque isso demora. Conhecimento científico demora a ser produzido. Precisa de financiamento, e a gente hoje vive além, e é uma coisa esquizofrênica, que ao mesmo tempo que tem uma exigência dessa produtividade, tem uma falta de financiamento. Como que você quer que a ciência ande sem financiamento? Fica difícil, né? Eu vou dar uma boa noite aqui rapidinho a quem entrou, porque tem uma galerinha assistindo a gente. Eu sempre gosto de cumprimentá-los por estarem nos prestigiando. Então, Thaisa Gama, Dayananda, Jéssica Martins, a Curte, Rivane, Mila Oliver, Bruna Calda, Jéssica Curte, Carla Pimenta, boa noite. Lúcia Rios, Maurício Peçanha, Júlia Façanha. Gente, eu não vou conseguir falar todo mundo, mas obrigado por estarem assistindo e podem mandar suas perguntas aí também, tá? A Jéssica está fazendo um comentário aqui, que conversava comigo sobre isso, a diferença na pública e privada, que as exigências para um mestrado é você ter um Lattes com muitas produções, sendo que na universidade particular é quase impossível disso acontecer, né? Você fazendo uma graduação e todo esse processo na universidade particular, a produtividade seria menor. E ela sentiu muita diferença quando foi para a universidade pública. A universidade pública entrou nesse jogo aí pesado mesmo, de exigência de produção, né? Se você quer continuar na universidade pública, você não tem muito como fugir, né? Eu tive a sorte de ter uma orientadora de doutorado que foi, assim, maravilhosa e não me oprimiu nesse sentido. Mas ela foi uma exceção, eu reconheço que ela foi uma exceção. Porque o que eu passei no mestrado foi bem diferente, né?
No mestrado, por exemplo, a minha orientadora da época, na semana de defender a tese, ela queria que eu produzisse mais um capítulo. Nunca Faltando tá bom, 5 né? dias para defender faltando 5 dias para defender a tese, ela ligou para minha casa e praticamente exigindo que eu escrevesse mais um capítulo. E ali foi o que azedou toda a relação, porque eu me posicionei, falei, não tem, primeiro que eu não tenho mais condições, eu não tenho, chega no final, você não tem mais, você não sabe mais nem o que você pensa, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado toda de madrugada, que era a hora que não tinha marido, não tinha filho, não tinha outras solicitações, e eu escrevia na madrugada, né? Eu fiz um combinado com meu marido, que eu falei assim, me deixa aqui sozinha na madrugada, eu dormia às 4h30, 5, 6 horas, para acordar meio-dia. Aí então ele começou a fazer fazer a casa funcionar de manhã e depois do meio-dia era por minha conta, né? Me ajudou pra caramba, foi muito legal essa Essa parceria também é muito parceria dele comigo. importante, né? E isso é uma coisa também que para as mulheres é mais difícil, né? Porque no meu caso, por exemplo, meu marido foi muito parceiro, né? No mestrado minha filha tinha 2 anos. Nossa, uma idade que demanda E ela era bastante uma criança atenção. que acordava mais cedo, e então ele, como trabalhava já home office, né, o esquema dele, ele podia dar mais uma olhada nela. Atrapalhava um bocado o trabalho dele na parte da manhã, mas ele foi super parceiro meu, e foi assim, foi isso que eu consegui. E por isso também que antes eu não ia dar conta. Por que você não fez o mestrado antes? Eu tinha 2 outros filhos pequenos, né? E ele não trabalhava home office, eu não tinha essa rede de apoio. Então, para as mães que são cientistas, a coisa é muito mais difícil, né? Porque nós ainda vivemos numa realidade onde o machismo é uma coisa estrutural e a gente também reproduz sem perceber, né? Em que tudo fica por conta da mulher, né? Você tem que Sim. tomar conta do filho, fazer a comida, arrumar a casa, porque o marido trabalha fora, mas você também trabalha fora. Então, por que essas coisas não podem ser divididas? Né? Então, eu sei também que o meu caso foi uma exceção, né? Do meu marido ter sido parceiro, e eu só ter conseguido porque essa parceria se estabeleceu, né? Mas não é a realidade da maioria das cientistas, né? Das mulheres que fazem ciência nesse país. Estamos vendo agora com a pandemia o desespero que elas estão, né? As professoras universitárias que têm que lidar, né, na frente de uma tela de celular ou de computador, professoras primárias, secundárias, universitárias, que têm que lidar com todos os seus afazeres, o filho ali na barra da saia, não aparece na tela, mas ele está ali na barra da saia, né, pedindo, solicitando, tá uma loucura, tá uma loucura. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no seu Facebook, primeiro primeiro a sua forma de escrever, que você faz um jogo de palavras sempre muito divertido. E segundo, que você sempre traz um olhar muito não doméstico, não sei se é a melhor expressão, mas você fala de conteúdos importantes usando exemplos, às vezes, da sua vida, da sua casa. E eu acho isso muito legal. Inclusive, o seu Instagram, Psicanálise Pura e Simples, eu também achei um ótimo título. Porque, em geral, tanto a academia quanto, especialmente, psicanalistas falam para poucos, né? Para convertidos. Não falam para aqueles que ainda não acessaram esse universo. Você tem um linguajar muito acessível. Isso na academia e nessa produtividade, como é que você se colocou e se posicionou nisso tudo? Olha, isso é uma coisa engraçada, porque eu tive que ter dupla personalidade, né, na academia, né? Porque você não pode escrever assim, né? Uhum. Você tem que fazer, você tem um idioma todo academiquez para você seguir, né? Graças a Deus, eu por ter sido desde criança uma pessoa que sempre leu muito, então assim, eu escrevo bem. Eu consigo ter uma erudição para escrever, né? Mas no dia a dia, na vida, eu me recuso a fazer isso, né? E quando eu fui para o meio da psicanálise, inclusive, isso assim foi assustador para mim, porque você entra nos lugares onde está se falando de psicanálise, parece que o mundo é ET, né? E eu ficava, né? Claro, psicanálise não é fácil de entender, tem todo aquele discurso, né? Porque Lacan complicou um bocado, complicou pra caramba, né? Mas, assim, eu acho que isso é uma postura minha de vida. Eu acho que o que a gente traz de conhecimento, se não servir para ser compartilhado, não serve para nada.
É isso que eu penso, Uhum, né? concordo. E, assim, isso é uma coisa que todos os dias, quando eu vou falar de psicanálise em algum post, quando eu vou falar de questões sociológicas, de marxismo, eu procuro falar numa linguagem que as pessoas que estão lendo ali, que não sejam doutores, possam entender, né? Eu sei falar o idioma academiquez também, mas eu deixo isso para dentro da universidade, né? Uhum. Quando, quando eu sou obrigada também, porque se ninguém me obrigar a falar academiquez, eu falo desse jeito aqui mesmo, tá tudo certo, né? Eu procuro falar de conceitos que às vezes as pessoas não entendem, né? De uma forma que eu gostaria que falassem para mim, se eu não estivesse entendendo, Uhum. né? Então, isso é uma postura mesmo, isso é uma coisa que eu tenho clareza de que esse ambiente acadêmico é completamente assim, expulsa as pessoas, né? A psicanálise também são ambientes onde o conhecimento é muito venerado, onde quanto mais difícil se fala, mais coisa linda, não entendeu nada, mas está achando lindo, né? Ai, que coisa maravilhosa, não entendi uma vírgula, mas então deve ser bom, já que eu não entendi, né? Eu não penso assim, não. Eu acho ótimo não pensar assim. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas que tenham essa flexibilidade de perceber que a gente pode falar de uma maneira simples, sem perder o conteúdo e a qualidade do conteúdo, né? E você, eu acho que faz isso muito bem. Tem um Ah, comentário obrigada. aqui da Fale. Rivane Andrade, foi um pouco antes do que você falava, em que ela diz: e nesse cenário fica evidente que não é possível ter uma visão otimista que esse cenário pode mudar, ou existe. Olha, algum som aqui. Repete para mim a pergunta. Me Claro, tiraram a atenção aqui. Fale. nesse cenário que você falou de machismo, da academia, etc., nesse cenário fica evidente que não é possível ter uma visão otimista de que isso possa mudar. Ou existe uma visão otimista? Dá para ter uma visão otimista? Infelizmente, não. Sorry. Não tem. Eu acho que você precisa ser otimista dentro de você só, mas saber que o sistema não vai mudar. Né? A mesma coisa, esse discurso que está se fazendo de que as pessoas pós-pandemia vão ser melhores. Tenho muitas dúvidas pelo que eu tenho visto por aí. Né? Mesmo porque não se muda em 60 dias. Né? Isso é um processo, né? Foi o que eu falei, a gente, para dar uma melhorada na vida, a gente tem que investir muito na gente, né? Se perceber, se puder, se quisesse, gostasse, se interessar, fazer um processo terapêutico, seja ele de que abordagem for, que também tem isso, né? A psicanálise é melhor? Não, não é melhor, não é pior do que nada, é diferente, é a psicanálise. Né? Tem paciente, porque tem esse discurso, a psicanálise não é para todo mundo, não é não, porque assim como a terapia cognitivo comportamental não é para todo mundo, assim como a haitiana não é para todo mundo, as pessoas são diferentes, né? As abordagens são diferentes, mas em termos de otimismo, né, eu não sou muito otimista, não. Eu acho que essa realidade, inclusive a gente vê no Brasil um retrocesso, né? A gente achou que a gente já tinha alguns valores estabelecidos, né, como um pouco ultrapassando esse machismo, um pouco ultrapassando esse olha com quem você sabe com quem você está falando. A academia tem isso, né? E eu estou sendo obrigada a usar psicanalista e doutor em estudo de linguagem, porque às vezes é assim que as pessoas entendem as coisas. Sim, um símbolo de Até você autoridade em alguma temática, né? isso é horrível, mas isso é completamente real. Isso acontece. A Krika Viegas, psicanalista, não está sendo mais suficiente. Você fez psicanálise e o quê? Gente, só psicanálise já me toma a vida inteira. Psicanálise e o quê? É igual aquele, você trabalha só dá aula, né? Uhum. Não entendi essa sua pergunta, né? Você trabalha só dá aula. O que é isso, gente? Isso é uma falta de respeito uma pergunta dessa para um professor, né? Que se mata de trabalhar fora da sala de aula. Eles agora estão exaustos, trabalhando 3 vezes mais, né? Eu tenho tido conversas com amigos professores, porque eu fiz doutorado, passei pela academia, mas eu não sou professora universitária. Mas muitos amigos meus são. E estão completamente esgotados. Então, eu não vejo esse cenário melhorando, não. Infelizmente, não vejo. Pelo contrário, o capitalista está aproveitando aí para dar uma chicotada na galera a mais. Então, você
sinaliza bastante essa coisa de Marx, do capitalismo, essa crítica ao capitalismo. Como é que você vê essa situação que a gente está vivendo de uma parada geral, mundial, né? Os mercados estão aí, né? A mão do mercado está desesperada e muitas pessoas aí em campo político discutindo esse aspecto, não precisamos entrar na política, mas como você vê nesse campo da produtividade, parece que a gente está sendo pressionado, né? Eu sinto isso, como se houvesse um discurso que está pressionando e amassando, esmagando as pessoas. Sim, e há uma negação também disso, por exemplo, eu tenho LinkedIn, você vai no LinkedIn, parece que nada aconteceu. Eu falei, gente, essas pessoas estão vivendo em que mundo? Né? E, assim, a pandemia, ela mostrou algumas coisas pra gente, né? Como, ao contrário do que muita gente pensa, quem produz riqueza não é o capitalista, somos nós, trabalhadores, né? Então, os capitalistas estão desesperados porque a mão do mercado não funciona sozinha, ela depende de gente. Né? Estamos vendo atualmente esse discurso aí de salvar as pessoas ou a economia. Não existe salvar a economia sem gente para fazer a economia. Né? E eu acho assim que foi uma greve forçada que o capital não esperava, não está suportando. Né? Isso mundialmente. Né? Uhum. Os bancos, embora estejam lucrando ainda muito, né, eles estão desesperados porque, como a atividade sofreu um freio imenso, né, o nosso modo de produção de riqueza, logicamente, também parou. Sim. Né? E isso também não em toda a esfera, porque na esfera do trabalho, em que está mais precário, que tem o proletariado e tem o precariado. Né? Hoje em dia nós temos essas duas nomenclaturas. Né? Tem o proletariado, que somos as pessoas de classe média, os home office, quarenteners, que eu tenho uma raiva desse termo. Né? E aí, quarenteners, gente, pelo amor de Deus, nós estamos só pensando em não morrer no momento. Para com essa palhaçada de Instagramers, quarenteners, sabe? Essas coisas assim, enfim. Né? E nós temos o precariado, que são essas pessoas que não têm condição de ficar nas suas casas numa pandemia dessa. São os entregadores, motoboys, né? São as pessoas que estão aí na linha de frente trabalhando, e no hospital, a gente, claro, toda a nossa gratidão e devoção a médicos e enfermeiros, mas o pessoal administrativo no hospital, o hospital não anda se um administrativo não for trabalhar, um hospital não funciona se o faxineiro não tiver limpo aquilo tudo, higienizado aquilo tudo, os maqueiros, essas pessoas que estão assim numa situação, né, tirando a pessoal médico e enfermagem, que é de um patamar um pouco mais alto, nós vemos assim o precariado impossibilitado até de parar. Fica uma coisa assim, né? Foi obrigado uma parada até a página 2, né? Porque tem uma grande parcela da população, principalmente nos países mais, né, de periféricos, como a gente, né, fala, como o Brasil, que é o antigo terceiro mundo, são os países periféricos, onde você vê uma parcela imensa da população indo para a rua trabalhar, né? Ou até indo para a rua para ver se consegue comida. Nós estamos nesse nível. Né? Sim. O nosso sistema educacional parou e as crianças estão passando fome em casa, porque elas só tinham aquela refeição da escola. Né? Então, quer dizer, o capital está desesperado, por um lado, porque a faixa da média trabalhadora, né, que é uma faixa imensa, né, dos profissionais, o pessoal mais qualificado, teve que parar, mas o entregador do iFood está lá, de bicicleta, a pé, né, se arriscando 24 horas por dia na rua, sem álcool gel, né, para se higienizar, sem um sabão para lavar a mão durante a sua jornada de trabalho, porque ele não tem nem onde encostar a bicicleta. Ele encosta a bicicleta na marquise de uma loja que está fechada. Né? Então, acho que fica assim, muito também idealizando coisas que são bem... A realidade é bem pior nesse sentido, né? E essa coisa, assim... Agora, uma coisa foi bem... Eu achei bem boa, assim, né? Deus que horror. Mas em termos de pensamento,
Mas uma coisa que eu achei boa é que, assim, eu acho que as pessoas precisam perceber que quem produz a riqueza não é o dono da Renner, não é o dono das Americanas, quem produz a riqueza não é o dono da Zara, somos nós. É quem trabalha. Mas É a você classe acha que trabalhadora que essa produz riqueza. dimensão entre aspas, empoderamento, não sei se é a palavra mais adequada, você acha que isso Uhum. pode ser conscientizado a partir dessa experiência? Ou vai ser meio pessimista também, como você respondeu a Rivane, de que talvez alguns até alcancem, mas muitos não percebam isso? Eu acho que a grande massa não percebe, porque e não é uma questão de ser mais burra ou mais inteligente do que eu percebo. Não tem nada a ver com isso. Uhum, Simplesmente uhum. ela não teve acesso a essa percepção, né? Uma das formas de acesso seria, por exemplo, a comunicação que a imprensa faz. Mas nós, por exemplo, no Brasil, temos uma imprensa completamente enviesada que não faz esse serviço para a população de informação, né? A gente tem a televisão poderia ser educativa nesse sentido, mas não é, né? A internet poderia ser educativa, mas também tem deixado a desejar nesse sentido. E aí, quer dizer, a gente, como cientista social, como profissional dessa área, a gente tem um papel de sei lá, ter uma voz, mesmo que seja rouca e baixa, mas falar sobre isso nos Sim, espaços que a causar gente tem pelo menos um oportunidade. ruído, né? Exatamente, a gente não vai conseguir fazer né, uma comunicação de massa, mas eu vou conseguir pelo menos comunicar isso para minha família, para o meu círculo de amigos, para pessoas que estão me vendo, né, para pessoas que ficam me lendo, né, e eu procuro fazer um pouco isso, né, de uma forma que eu não seja possuída por um ódio mortal disso tudo que está acontecendo, né, e porque tem sido difícil, né? A gente tem vivido sentimentos muito extremos, né? Uma tristeza profunda, uma raiva horrível, e a gente ainda tem que procurar um mínimo de sanidade para continuar vivendo, né? Não pode se deixar ser engolido por esses sentimentos, né? Mas só é possível quando a gente tem algum tipo de acesso a alguma coisa que proporcione isso, né? No caso, uma terapia, ou um amigo, ou, né? Que são escutas diferentes, mas, né? Senão, quem não faz terapia estava morto. Amigos servem bastante para a gente dividir coisas, né? É uma escuta que às vezes é terapêutica, sim, né? A amizade faz muita diferença nessas horas, né? Mas, assim, em termos gerais, infelizmente, o prognóstico, né, para a nossa realidade não é muito bom, não. Não é muito bom. Tem um comentário da Lúcia Rios, BR. Tanta luta para desconstruir uma série de privilégios e preconceitos, aí vai e se elegem terraplanistas. Pois é, né? Você acha que isso é A um gente, movimento de resistência aos avanços que foram obtidos anteriormente, ou tentados? eu, Esse é, eu, movimento. eu acho que é um movimento de resistência da pior espécie, né? É um movimento de retrocesso mesmo. Porque esse discurso sempre existiu, né? A sociedade brasileira é uma sociedade escravista, né, patriarcalista, personalista, e isso é uma estrutura da sociedade brasileira, mas esse discurso ele não estava empoderado, ele não estava nos círculos de poder com a voz que tem hoje. Então, aqui, há 10 anos atrás, era assim, eticamente, moralmente ruim você ser negacionista da ciência, né? Era eticamente estranho você ser machista, você ser homofóbico, era horroroso. Agora parece que virou um troféu. Cada coisa dessa que se acumula, você ganha um troféu. Se você é terraplanista, uma estrelinha. Terraplanista homofóbico, 2 estrelinhas. Homofóbico, terraplanista, entendeu? Virou um negócio assim enlouquecedor, né? Esse discurso sempre existiu, essa lama que é o Brasil sempre existiu, né? Que não representa o Brasil na totalidade, não representa o Brasil na totalidade, mas representa na sua estrutura, sim, infelizmente, né? Muito Nós bom. temos muita gente no movimento contrário, né? E
Ah, porque política, porque direita, porque esquerda. Isso é direita e esquerda é um espectro que faz parte da ciência política como um todo. Isso não é invenção do Brasil, né? Você tem um espectro direita, um espectro esquerda. Além da direita, às vezes tem um espectro, que é o que nós estamos ensaiando aqui no Brasil, reacionário, né? Você de direita, você já deixa ser de direita, né? E você passa a ser reacionário, você começa a flertar com movimentos opressores, com movimentos mortais mesmo para as pessoas. Isso já está ficando mais longe da direita, né? Só que Já no sai do Brasil campo a até gente democrático, vê. né? Sim, isso sai da democracia e vai para o fascismo, isso é outra coisa, né? Isso vai para o autoritarismo da pior espécie, né? E porque é difícil a gente viver. A democracia é uma coisa muito difícil de equilibrar, porque é muita gente falando, né? É dar direito para muita gente, mas eu acho que a gente, mesmo com todos os problemas que a gente sempre teve, o campo partidário do Brasil é podre, não tem jeito. Isso, na direita ou na esquerda, é completamente contaminado, mas mesmo com tudo isso, a gente estava tentando uma forma de Brasil que era mais, procurava ser um pouco mais justa, né? E a gente viu isso cair, assim, completamente em desuso, né? Por causa da questão político-partidária brasileira, né? E a gente vê a gente agora está assistindo, né? A gente está falando de ciência, de exigência de produtividade. Lembrei agora de uma parte da minha tese, né? Ah, porque a ciência brasileira, e a minha pesquisa não englobou o CNPq, só englobou a CAPES, né? Porque era muita coisa para eu abarcar as duas, então eu escolhi a CAPES. Em 2014, a ciência brasileira, via CAPES somente, sem ver o orçamento do CNPq, a CAPES tinha um orçamento em torno de 7 bilhões de reais, 2014, para pós-graduação, para a produção de ciência e pesquisa no Brasil. Um orçamento anual de 7 bilhões. Entre 2014 e 2018, caiu a metade. Nossa. No início de 2019, quando entrou esse novo governo, a primeira coisa que o Weintraub fez? Tirou 30% da verba, sendo que era 30% das 50% que tinha sobrado. É um estrago, gente, que as pessoas não têm noção. Isso não é acessível, né, para a população de modo geral. Esses dados não são acessíveis, mas são dados que estão na minha pesquisa, na minha tese. Quer dizer, de 2014 você tinha 7 bilhões de reais de orçamento para a ciência brasileira. Em 2018 você chega em pouco mais de 3 bilhões. Em 2019 você vai para 1 bilhão e pouco, para um país de 210 milhões de pessoas, para 300 trilhões de programas de pós-graduação. E a gente ainda tem a cereja do bolo, que é retirar as ciências humanas da pesquisa até 2023. Porque esse velho novo pensamento que está no poder, a ciência humana não é ciência. Não é relevante. Só é ciência, não é relevante. Mas eu tenho além de não ser relevante, isso é uma opinião minha, não pesquisei em lugar nenhum, ninguém, né, não estou falando isso baseado em ninguém, isso para mim não é só porque é irrelevante, não. Esse governo não quer ser documentado pela ciência humana nesse período. Ele quer deixar isso em branco para as gerações futuras não lerem. Só que, graças a Deus, nós temos cientistas que, mesmo sem dinheiro, vão escrever. Livros de história, livros de sociologia, livros de filosofia, falando de todo esse horror que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que não é só uma irrelevância, não. É uma vontade deliberada de que isso não seja documentado. Sim. De que essa destruição, é bem pior do que uma irrelevância. É bem pior do que ser irrelevante, né? É uma vontade deliberada. Esse desmonte da ciência brasileira não é um acidente, é um projeto. Porque você não pega 7 bilhões, reduz a 3 e reduz a 1, sendo apenas um desmonte, isso é um projeto. O Temer já tinha tirado metade do orçamento da CAPES, né? A gente chegou em 2017 já pedindo arrego, em 2018, com um pote de moeda na mão, em 2019 morreu na sarjeta a ciência brasileira. E aí vem uma pandemia,
e exige até das áreas que são mais bem colocadas, que é a medicina, né, o direito, né, as outras, né, as engenharias, que são as que são importantes para esse governo, até elas estão sucateadas, sem financiamento para assim. Aí como que se quer uma vacina? É a mesma coisa que os cientistas disseram para o Trump. Né? Você é um cara de pau, né? Os americanos são menos educados, às vezes eu adoro isso. Né? Você é um cara de pau, porque você tirou o dinheiro da ciência nesses 4 anos que você está governando e você quer ciência agora, né? Vá tomar banho, vá fazer outra coisa. Você não vai ter ciência agora sem dinheiro, sem financiamento. Não tem como. Sim. E essa vacina, no caso, vai demorar, porque isso também a nível mundial, os governos que foram, né? Isso é um movimento mundial que está acontecendo, dessa coisa de uma direita que flerta com autoritarismo, com valores fascistas, isso é, né? Isso é um movimento mundial, trouxe essa consequência. Né? A nossa ciência está sem dinheiro para fazer uma vacina. Né? Aí a gente vê pessoas como Bill Gates. Bill Gates está fazendo 3 fábricas para fazer vacina, que lindo nada, ele não faz marca obrigação. Tem nada de lindo. Porque Ivete Sangalo doando, que maravilha, não tem nada de lindo, faz marca obrigação. Quem tem que dar dinheiro para fazer isso são os ricos. O pobre não tem dinheiro para fazer isso. Eu não acho lindo, né? Porque não sei quem fulano, né? Porque Lady Gaga, porque Beyoncé não fazem mais do que obrigação, ganham milhões às custas de muitos trabalhadores. Uma glamorização desses gestos de altruísmo, entre aspas, né? Porque o altruísmo deles deixa de pagar imposto de renda, né? Quero ver se é altruísta quando você só tem um prato de arroz, feijão e ovo e tem que dividir isso com uma pessoa que está na rua te pedindo. Mas eu sou muito marxista pro discurso das pessoas, então... É bom, a gente precisa ouvir também isso, né? Porque hoje está meio apagado então, o discurso marxista. Exatamente. Então eu acho que se romantiza muito. Acho que eles têm obrigação de fazer, porque eles concentram riqueza de muitos neles, somente neles. Então eles não fazem mais do que a obrigação de distribuir isso em algum momento. E não distribuem nem 10%, eles nunca vão deixar de ser ricos. Né? Então, quer dizer, para você ver que essas práticas, né, que o modo de produção, ele engendra tanto a prática quanto o modo de pensar. Né? A gente se pega achando lindo um artista doar 1 milhão para não sei o quê, né? Um empresário grande de sucesso, que é uma pessoa mais humana, doar. Eles fazem mais que obrigação, gente. Não fazem mais do que obrigação. Essa é uma opinião assim minha, e que não, nesse sentido eu acho que não tem que romantizar, não. Muito bom. Para a gente mudar um pouquinho o foco e tentar trazer um lado mais, assim, mais leve para terminar, que a gente já está caminhando para o final. A Psy Jennifer Ferreira pediu para você falar dos encontros, e ela disse, aliás, que está com saudade dos encontros. Ela estava no meio da faculdade, participou e achou sua linguagem super acessível. Sim, eu comecei a fazer transmissão da psicanálise, olha, esse termo me irrita tanto também às vezes, mas enfim, né, é o que né? Eu comecei a compartilhar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo. Em 2016 eu comecei, né, com ensino e transmissão em psicanálise, né, e eu fazia isso no meu consultório. Então eu comecei a fazer chamadas via Facebook, né, de grupos, e falando com um, falando com o outro, e a Jennifer foi uma pessoa que foi muito legal, a nossa curta convivência, né, porque a faculdade acabou demandando outras coisas dela, e ela não pôde continuar na época, mas é exatamente essa minha proposta. Eu estudo, faço grupos de estudos em Freud, e alguns estudos em Lacan também, desde 2016, e com essa proposta. Então, no consultório, quando as pessoas chegavam para a gente estudar, tinha um bolinho, tinha um café, meu lado assistente social sempre, né, querendo que as pessoas não morram de fome, né? Isso é uma coisa, não, a pessoa não pode morrer de fome, a pessoa está vindo lá, né, eu estou em Caraí, a pessoa está vindo do Rio, do trabalho, ainda vai para casa em São Gonçalo, ela vai comer um bolinho e tomar um café antes de ir, né? Então tinha o bolinho, tinha o café, e a gente trocava, né? Eu falava dos textos do Freud, fazia algumas poucas referências a Lacan, né? Mas falava mais, era uma psicanálise mais freudiana nesse sentido. Os estudos eram dos textos do Freud.
E é uma proposta, como eu falei para você, que vem de uma postura de vida, né? Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Conhecimento é poder, sim, mas o poder precisa ser compartilhado. A gente precisa, nesse caso, também, que os termos vão caindo na banalização, né? Eu vou tomando raiva dos termos. Analista de discurso é terrível, né? Eu vou tomando raiva dos termos. Tô raiva de gratidão, raiva de empoderamento, ranço dessas coisas. Olha, meu marido falou, só você mesmo, para ficar com raiva de termo. Eu falei, raiva, porque banaliza, né? Cai, não tem jeito, cai no senso comum e vai mudando, né, o sentido aos poucos. Das coisas. Mas a gente empodera pessoas com conhecimento, com informação, né? E é por isso que eu vou voltar naquela crítica que eu fiz da nossa imprensa. Não vai informar ninguém, porque não é interessante que você empodere essa população, né? E é complicado isso. Mas os encontros eram muito legais. Jennifer, olha, muito legal. Adorei que você está aqui. Adorei. Eram muito legais mesmo. Eu gostava muito de fazer, né? Me exauria pra caramba, porque eu sou, assim, muito chata com isso. Quando tem que apresentar alguma coisa, eu estudo igual a maluca, né? Ah, mas você já leu esse texto? Não, mas vou ler de novo, porque cada vez que a gente lê, a gente vê uma coisa diferente que a gente não tinha visto naquela leitura anterior, né? Então, me preparava bastante, assim, mas era muito bom. Era muito bom. E eu fico muito feliz, assim, de ver que as pessoas que tiveram um encontro comigo na vida, né, na questão do conhecimento, que tenham essa visão de, pô, você passa de uma maneira que as pessoas conseguem entender, porque, assim, eu sei como é difícil alguém falar uma coisa que o outro não está entendendo nada. E eu participo de 2 meios que fazem isso o tempo todo, que é a academia e a psicanálise, né? E é aquilo, né? E as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem e acham que deve ser uma coisa muito maravilhosa, já que ela não está entendendo. Não, tem que ser maravilhoso quando você entender. Perfeito. Né? É isso. A Paula Manso está te dando parabéns, né? Pelo Dia da Assistência Social, hoje, 15 de é verdade. O dia de glória ainda não veio, não. O modo de luta, nós estamos aí. E acho que, assim, toda a sua fala me faz pensar muito nessa ética, porque você fala muito da sua existência, do seu modo de viver, do que você valoriza enquanto humana. E eu acho isso muito bacana, porque, independente da área, no seu caso a psicanálise, mas com vários atravessamentos, eu acho que é sempre bom a gente ter pessoas que nos lembrem dessa possibilidade, né, de uma vida qualificada. E caminhando já para o final, eu queria só te agradecer muito. Eu achei maravilhosa a nossa conversa. Foi muito divertido te ouvir, assim como é divertido te ler. Então, você tem um humor muito, muito interessante e com muito conteúdo. E deixar você para falar o que você quiser. Esse humor eu aprendi fazendo análise. Agora você vai ter que estender um pouquinho esse assunto, assim, brevemente. Explica isso aí. Como é que foi que a psicanálise ajuda a ter humor? Eu sou uma pessoa muito introvertida e muito mal-humorada. Desde a infância, muito para dentro, e eu sempre tive muita dificuldade com humor. E isso eu tenho 15 anos de análise que eu faço, né, com a minha analista, e foi pela análise que esse humor apareceu, né? E por isso que eu digo, gente, análise faz efeito, eu sou a prova. Né, porque com certeza era uma coisa que eu tinha, mas que estava assim, completamente fora da minha consciência, né? E como eu sou muito agressiva, eu passei a usar o humor para não matar as pessoas, né? Para dizer as verdades, né? Como o Freud diz, brincando se diz quase tudo, até a verdade, né? Aquela citação que se atribui a Freud aí via internet. Então, eu tentei transformar o meu discurso agressivo numa forma bem-humorada, para que ele seja mais palatável para quem está comigo. Porque eu sou uma pessoa extremamente agressiva, extremamente mal-humorada, né? Mas aprendo todo dia, né? Com o meu processo de análise, isso veio da análise mesmo. E o humor apareceu. E eu passei a usar ele a meu favor, né? Para que eu pudesse viver em sociedade sem matar ninguém, né? Porque eu tenho ranço das pessoas desde que eu nasci com ranço da humanidade, né? A pessoa, ai, que coisa horrível, a gente está em casa. Eu falei, eu faço quarentena desde que eu nasci.
né? Eu estou em isolamento social, distanciamento social desde sempre. Brincadeira isso. Né? Crica, Mas tem 15 segundos para você poder... É 10. isso. Queridos, bora pra vida, bora ser feliz e tentar ultrapassar essa coisa aí, que tá muito difícil para todo